Um artesão conhece o momento certo apenas quando o brilho surge. Mas esse brilho é fruto de um calor que queima até o osso. O metal não escolhe ser lançado nas brasas, tampouco decide o peso que o atinge. Mas há mãos guiando tudo isso com propósito. Cada impacto, cada pausa, cada movimento tem intenção. É um processo que ecoa, que cansa, que fumaça os olhos. Mas ali, no caos, algo precioso está sendo moldado. Se o metal tivesse voz, talvez gritasse. Se tivesse pernas, talvez fugisse. E ao fazer isso, deixaria de se tornar aquilo que foi desenhado para ser. É o que muitos fazem. Desistem no meio do caminho, se afastam antes do tempo certo, saem da fornalha quando o brilho estava prestes a surgir. A pressão confunde, o calor desgasta. A espera parece perda de tempo, mas o agir divino não depende de como você se sente. Depende de quanto você confia. E essa confiança não nasce no conforto, mas sim na espera, no silêncio, naquilo que parece não fazer sentido. É aí que suas raízes se aprofundam, que seus olhos enxergam com mais clareza, que o que é verdadeiro se sustenta. O erro mais perigoso é sair antes da hora, quando ainda há mãos trabalhando por trás do véu. Amigos, sair custa mais do que aguentar. Porque deixar o processo no meio é se afastar daquilo que já estava vindo ao seu encontro. É dar as costas quando o fim estava mais perto do que parecia. Existe um momento antes da virada que parece ruína. Esse é o ponto crítico. Não é o fim, é o alerta para continuar firme. E se o passo seguinte fosse o que traria a mudança? E se a luta mostrasse que a resposta está perto? E se o silêncio significasse que os céus estão prestes a agir em seu favor? Sim, há ação acontecendo, mesmo quando nada parece diferente. Mas há olhos sobre você, observando se você vai permanecer mesmo assim. Se você ainda acredita mesmo sem sinais visíveis. Muitos desistem na curva final, não porque fracassaram, mas porque não enxergam o que está além. Mas o caminho continua. E aquilo que foi prometido ainda está de pé. Não dá para pular as etapas, é preciso atravessá-las, mesmo sem compreender, mesmo sentindo dor, mesmo quando tudo em você grita que foi deixado de lado, não foi. Você está sendo transformado. E o tempo do céu não corre como o nosso, mas nunca falha. Nada do que foi planejado se perdeu. Ainda está em andamento, ainda há voz vinda de cima. Mesmo se você não a ouve agora, mesmo se os dias parecem iguais, algo se move por baixo. O invisível está sendo realinhado, mas isso exige que você fique. A fidelidade nos momentos em que tudo parece calado é o que abre os caminhos escondidos. Honrar a promessa, mesmo nas sombras, é um convite à resposta divina, mas você precisa ficar. Não saia do lugar que carrega a promessa. Está escrito em Miqueias 7:7. Confiarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Essa espera não é fraca, é feroz. É uma decisão firme. É declarar, só me movo se Ele disser. É confiar que, se Ele disse, então é verdade, ainda que o tempo passe, que as vozes ao redor vacilem, que tudo pareça parado. Ele vai se mover, mas você não pode se antecipar. Alguns de vocês estão no ponto em que tudo parece pesado demais. O calor é intenso, os golpes machucam, o silêncio dura mais do que o coração aguenta. Mas entenda, você não está sendo partido, está sendo ajustado, está sendo lapidado, está sendo preparado para um propósito maior. Desistir agora é abrir mão do que estava prestes a florescer. Sair agora é fechar uma porta que já estava entreaberta. Ainda não acabou. A história continua.
Mas você precisa continuar nela. Não se apresse em sair da história antes que o enredo mude. Não feche as páginas do que Deus está escrevendo só porque ainda não chegou o capítulo da virada. Mantenha-se firme, permaneça com o coração alinhado à palavra e confie que há um movimento vindo do alto. Hoje quero compartilhar com você o quanto se manter no lugar certo, mesmo sem entender tudo, abre caminho para a intervenção divina. A persistência é o solo onde nascem as próximas bênçãos. E sim, também vamos elevar juntos uma oração poderosa, clamando em nome de Jesus. Então, fique comigo até o fim e prepare seu coração para o que o céu quer liberar. Agora, vamos refletir sobre o que significa carregar o peso do tempo de espera. Meus irmãos e irmãs, esperar revela mais do que pedimos. Mostra em quem realmente confiamos. Mostra se nossa esperança está apenas no resultado ou naquele que governa tudo. Quando as respostas parecem longe, surgem vozes internas tentando semear dúvida. Mas nesse espaço de silêncio, a fé se torna uma decisão. É nesse terreno árido que ela aprofunda raízes. É ali que ilusões se desfazem e o que é sólido se forma. Qualquer um pode seguir acreditando quando tudo está fluindo, mas é quando tudo parece parado que se reconhece quem realmente permanece. A espera não é um sinal de fracasso. Ela é campo de treinamento para sua estrutura interior. É a fornalha onde sua capacidade é ampliada. É onde Deus constrói a versão de você que será capaz de sustentar aquilo que foi sonhado desde o início. Alguns confundem o tempo prolongado com negação. Interpretam o intervalo como se fosse fim de linha. Mas o tempo estendido não é castigo. É preparação. Ninguém ergue o topo antes de estabilizar a base. Nenhuma árvore floresce antes de criar profundidade no solo. O céu também não libera propósito sem antes garantir que quem o carrega não será esmagado por ele. Se parece que está demorando mais do que devia, talvez seja porque o que vem exigirá de você uma firmeza que ainda está sendo construída. Deus não está te retendo da promessa. Está te tornando pronto para ela. Quando os dias parecem longos demais, a mente tenta nos trair. Pensamentos contrários sopram mentiras sutis. Você começa a imaginar que perdeu sua hora, que foi esquecido. Mas silêncio não é indiferença. E a quietude não indica ausência. Você pode não ver evidências, mas algo está acontecendo nas camadas invisíveis. Assim como a semente que germina no escuro da terra, antes de qualquer broto romper o chão, Deus age muito antes de você perceber. A fé de verdade é confiar quando a única coisa que você tem é a palavra dele. E essa fé, exercida na demora, é uma das expressões mais puras de adoração. É dizer, eu continuo crendo, não porque vejo, mas porque sei quem ele é. Vamos lembrar o que está escrito em Abacuque 2:3. A visão ainda aguarda o tempo certo. Vai se manifestar. Não falhará. E mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá. Esse trecho nos ensina que o tempo de Deus é exato, mesmo quando parece tardio aos nossos olhos. O céu não se dobra à pressa humana. A agenda divina não muda por ansiedade. Quando tudo estiver alinhado, a promessa será liberada e nada impedirá o que for determinado. Esperar não é cruzar os braços, é manter os olhos fixos com intenção, é continuar orando quando a voz falha, é seguir agradecendo quando o corpo está cansado, é estender a mão mesmo quando ninguém nota, é obedecer quando não há garantias visíveis. Cada atitude fiel no tempo da espera planta sementes que germinam no tempo certo. Cada escolha de não recuar carrega peso diante do céu. E quando você diz só saio quando Deus agir, você muda atmosferas.
Muitos de vocês têm carregado promessas no peito há tempos, sonhos ainda em processo, orações ainda sem resposta, e o cansaço bate forte, mas esse não é o momento de largar o que foi confiado a você. Não é hora de soltar a palavra que te sustenta, não é o fim, é o meio do caminho. Você está mais perto do que pensa. E o peso que sente sobre os ombros não é fraqueza, é confirmação. É a marca de que há algo valioso dentro de você. O inimigo não desperdiça esforços com aquilo que não representa ameaça. Ele se levanta contra o que carrega potencial. E enquanto o tempo passa, o céu não está parado. Deus não está apenas preparando o que você espera. Ele está organizando o cenário para receber o que está chegando. Ele está construindo conexões certas, liberando caminhos de favor, aproximando os que somam e afastando o que atrasa. Ele está impedindo você de entrar antes da hora em algo que ainda não conseguiria sustentar. Às vezes, o que chamamos de atraso é, na verdade, livramento. Às vezes, orações que não são atendidas são o escudo dele te protegendo de algo que te quebraria antes de te completar. Você não está apenas esperando por uma resposta. Está sendo poupado de um tropeço invisível. Deus enxerga onde sua visão ainda não alcança e, por amor, Ele prefere segurar o que você deseja do que liberar algo que te esmagaria. A espera ensina a andar por fé, não por provas. Ensina a descansar mesmo sem evidências, a louvar quando não há motivos aparentes, a manter-se de pé quando ninguém está vendo. Esse tipo de caminhada forja alguém preparado para carregar o que virá sem desmoronar. Deus não quer te entregar algo que te quebre. Ele quer te entregar algo que se encaixe na sua estrutura. E por isso, antes da liberação, Ele constrói firmeza. Ele não entrega a coroa antes de fortalecer os ombros que a sustentarão. Ele molda aos poucos. Constrói você nos atrasos. Trabalha seus alicerces no silêncio. Talvez a estação em que você está agora pareça confusa. Talvez o calor esteja aumentando e o resultado ainda não apareceu. Mas eu te encorajo. Permaneça. Não negocie sua promessa por uma sensação momentânea de alívio. Deus não esqueceu o que falou com você. E se você continuar, Ele vai mostrar que a espera tinha propósito. Aquilo que foi prometido ainda está vivo. Está se desenvolvendo, crescendo em camadas profundas. E o peso que sente é apenas um sinal da realidade do que está por vir. Fique firme, ainda há um movimento reservado para acontecer. Agora, paremos para refletir sobre algo silencioso, mas perigoso: a decepção. Ela é sutil, se infiltra sem pressa, surge quando o que você esperava não se realiza. Cresce com o passar dos dias e, quando menos se percebe, já está morando no coração. Ela não precisa gritar. Às vezes, ela apenas se instala e esgota sua fé pouco a pouco. Você começa cheio de paixão, orando com intensidade, falando com coragem, esperando com esperança. Mas com o tempo, quando o cenário não muda, você começa a remodelar sua fé para caber dentro da frustração. E isso é perigoso. A decepção não vem apenas com tristeza. Ela vem com dúvidas. Ela silencia a oração. Ela troca a expectativa por uma aceitação silenciosa do mínimo. Muitos não desistem com palavras, desistem com o coração. Continuam agindo no automático, mas por dentro deixaram de acreditar. Deixam de buscar com ousadia. Começam a aceitar a sobrevivência como o novo normal. E tudo isso faz parecer que talvez o que você esperava nunca fosse para você, que talvez tenha cometido erros demais, que talvez já tenha passado da hora, mas o fogo da promessa não se apagou. O coração é que está cansado. Você começa a focar no que não aconteceu e se esquece do que ainda pode acontecer. A visão diminui não porque Deus recuou, mas porque a esperança ficou abafada.
Só que a decepção não é o ponto final. Não define seu destino. É uma curva, sim, mas também é um desafio. E o que vai determinar seu futuro é o que você faz depois da frustração. Você vai parar, ou vai ousar confiar novamente? Vai se fechar, ou vai abrir espaço para acreditar de novo? A decepção faz você interpretar Deus a partir de um momento. Te convence de que silêncio é descaso. Faz você esquecer que ele enxerga toda a história. Mas se você não vigiar, essa dor silenciosa vai falar mais alto que a promessa. Vai roubar sua atenção, sua fé e sua lembrança de que ainda tem muito por vir. Vamos agora lembrar do que diz Provérbios 13:12. E se quiser, posso seguir com a continuação baseada nele. É só dizer, está escrito. A esperança que demora entristece o coração, mas o desejo realizado é como árvore que floresce. Essa palavra reconhece uma verdade profunda. Esperar por muito tempo pode doer. Quando o que se espera não chega, o coração pesa. Mas também traz consolo. Há um tempo onde o desejo se manifesta. E quando isso acontece, é como vida brotando no deserto. É real, é renovador, é resposta. A espera, porém, tem seus perigos. Ela pode cansar os olhos da fé e fazer parecer que nada está vindo. A dor da demora pode afastar seu foco daquilo que ainda está sendo preparado. Por isso, proteger o coração nesses períodos é fundamental. Porque quando o cansaço entra, ele tenta convencer você a esperar menos, a esperar pequeno. Muitos reduzem suas orações porque se decepcionaram. Começam a pensar de forma limitada. Ajustam seus sonhos ao tamanho da última frustração. O que antes era uma expectativa viva, agora é apenas cautela. Mas a fé, não. É alimentada por experiências passadas. Ela é acesa por coragem. Ela diz, mesmo que doeu, vou orar de novo. Mesmo que falhou, vou crer de novo. Mesmo que pareça distante, vou esperar de novo. Isso não é ingenuidade, é resistência. É ter a ousadia de continuar acreditando com um coração ainda sensível. Não permita que a dor do atraso dite sua teologia. Não molde sua visão de Deus pelas estações difíceis. Ele não é bom só quando tudo vai bem. Ele é bom porque é justo. Ele cumpre o que fala, mesmo que o tempo pareça longo demais. A decepção vai tentar te convencer do contrário. Vai sussurrar que talvez você tenha exagerado na esperança, que talvez interpretou errado, que era demais para você. Mas isso é mentira. Deus não teme sua expectativa. Ele quer que você a tenha. Ele quer que você espere, que sonhe, que continue buscando. Nos relatos de Jesus, vemos algo constante. Antes do milagre, havia sempre um passo de fé. Um gesto, uma palavra, uma espera ativa. A expectativa atrai a manifestação. E é por isso que o inimigo quer tanto silenciar esse desejo. Se ele não pode tirar sua salvação, ele tentará apagar sua esperança. Porque um coração que não espera mais para de avançar. Sobrevive, mas não floresce. Você não foi chamado para esse tipo de vida. Você foi chamado para acreditar com intensidade, para esperar o extraordinário, para viver com olhos voltados para o que ainda pode acontecer. Talvez você esteja carregando uma dor que ninguém conhece. Talvez tenha feito orações que ficaram sem resposta. Talvez parte de você tenha se recolhido. Parou de escrever planos, parou de jejuar, parou de declarar. E tudo isso porque a decepção te fez acreditar que não valia mais a pena. Mas estou aqui para dizer, ainda vale. O que Deus colocou em você não está perdido, não chegou tarde demais. Ainda está de pé, ainda pode acontecer. Mas você precisa se levantar de novo, precisa abrir espaço de novo. A tristeza falou alto, mas Deus fala mais alto. Ele fala com cura, com restauração, com renovo.
Leve a sua decepção para Ele, não esconda, não engula, coloque diante do altar. Diga onde doeu. Diga o que ficou em silêncio. Diga onde sua fé estagnou e peça que Ele toque de novo. Deus não se escandaliza com sua dor. Ele quer encontrar você nela. Porque se essa dor não for tratada, ela começa a moldar sua percepção. Você começará a esperar que as coisas deem errado. Vai se preparar para atrasos, vai antecipar a frustração. Mas nunca foi isso que Ele disse a você. Ele nunca te mandou parar de bater na porta. Nunca disse que era tarde demais para buscar. Essa instrução continua válida, mesmo com o coração machucado. Continue, mesmo que a voz esteja fraca, mesmo que o ânimo esteja baixo. Continue, porque a decepção não é o fim, é uma passagem. E a chave para atravessá-la está na sua persistência. Você ainda está incluído no tempo de Deus. Nada foi retirado da sua história, mas é hora de se levantar, hora de voltar a declarar, de voltar a crer. O que parecia distante pode estar mais próximo do que você imagina, mas só verá isso quem decidir não permitir que a decepção feche a porta que Deus ainda está abrindo. Vamos voltar nossa atenção agora à constância na obediência. Meus amigos, obedecer tem peso maior quando não parece haver retorno, quando não há palmas, nem confirmações, nem sinal claro de que você está no caminho certo. É justamente aí que obedecer se torna mais do que disciplina, se torna confiança. Perseverar é obedecer mesmo sem entender tudo, é continuar quando a maioria já parou, é manter a mesma entrega depois que a emoção passou, é caminhar firme quando o custo aumenta. É obedecer mesmo quando sua energia diminui. Muitos começam com disposição. Seguem a direção de Deus com entusiasmo, quando tudo parece claro, fácil, possível. Mas o que acontece quando a estrada fica estreita? Quando a obediência começa a cobrar mais do que você imaginava? E quando ninguém mais está andando ao seu lado e você ainda carrega a mesma instrução? O verdadeiro teste não é começar, é continuar, é seguir firme anos depois, mesmo quando nada parece ter mudado. É permanecer naquilo que Deus disse, mesmo quando os outros questionam seu caminho. É nessa persistência que sua resistência se fortalece. É ali que o poder da obediência ganha forma. Obedecer nem sempre resulta em respostas rápidas. Às vezes, leva você direto ao silêncio. Às vezes, coloca você em situações que desafiam o seu conforto. Mas é exatamente nesses lugares que algo profundo é gerado dentro de você. O conforto não forma estrutura. A obediência, sim. Ela constrói a solidez que permanece. Ela remove o orgulho, aguça sua escuta espiritual. Te lembra que o resultado não depende de você. Sua parte é obedecer. O restante vem no tempo certo. E quando a obediência se torna estilo de vida e não reação emocional, os frutos aparecem. Vejamos o que diz Deuteronômio 5:33. Caminhe em tudo o que o Senhor ordenou para que você viva, vá bem e seus dias se prolonguem na terra, o que receberá. A obediência não é apenas um conselho, é caminho de vida, estende os benefícios além do agora, abre espaço para uma paz que o esforço humano sozinho não alcança. Obedecer não prende, liberta. É o portal para viver de forma plena, mesmo em meio às batalhas. E Deus sempre honra isso. O problema é que muitos pedem uma nova direção sem terem completado a anterior. Querem outra palavra, mas ainda não cumpriram a última. E Deus não se agrada de meia entrega. Ele se move por inteireza. Ele vê aquele que segue até o fim, mesmo que ninguém note, mesmo que tudo pareça igual por fora. Ele observa não só o que você faz, mas por quanto tempo está disposto a permanecer fazendo. A fidelidade constante revela a essência da fé. Obedecer sem resultados visíveis pode parecer pesado, mas ali nasce a maturidade, porque você não está fazendo para obter algo, está fazendo por quem pediu.
E quando sua motivação é relacionamento, não recompensa, você resiste ao tempo, suporta as críticas, supera o cansaço. Você não vai precisar ser lembrado, nem reconhecido, porque já sabe de quem veio a instrução. E isso é o suficiente. A solidez da obediência não nasce na luz dos holofotes. Ela é construída no silêncio e confirmada com o tempo. A verdade, meus irmãos, é que obedecer às vezes separa, tira você do comum, rompe com zonas de conforto, descola você de planos que pareciam perfeitos, mas não eram os seus. Às vezes, obedecer é permanecer quando seria mais fácil partir. Às vezes, é falar quando o mais prudente seria calar. Às vezes, é abrir mão do que parece bom aos olhos de todos, apenas porque Deus sussurrou, não é aí. A obediência não segue palmas, segue clareza. E quando a direção vem do céu, não é necessário mais explicação. Alguns de vocês estão cansados, não porque são frágeis, mas porque têm caminhado obedecendo sem pausa, sem recompensa, visível, sem descanso, e isso cansa o corpo. Mas quero te lembrar, você não está só. E o céu vê cada passo dado em silêncio, vê cada decisão que ninguém entendeu, vê cada renúncia feita com lágrimas. Você continuou. Você foi fiel quando ninguém aplaudiu, quando o tempo se arrastou, quando o silêncio parecia mais alto do que qualquer promessa. E talvez no fundo tenha se perguntado se Deus ainda percebe. Deixe-me lembrar, Ele vê e Ele não ignora aquilo que é feito com sinceridade. Pode não vir no seu ritmo, mas sempre chega no tempo certo. Nada da sua perseverança é em vão. Seu sim diário, sem testemunhas, pesa mais do que 1000 palavras ditas para impressionar. Deus honra o secreto. Ele recompensa aquilo que é feito por amor, não por visibilidade. Então, não permita que o atraso roube sua sensibilidade. Não deixe que o cansaço transforme sua obediência em mera obrigação. Mantenha o coração alinhado, mantenha os passos firmes, mantenha os ouvidos atentos. A instrução ainda vale. E a persistência está conectada à promessa. O que você carrega não é só para hoje, é para um futuro que você ainda não enxerga. É para os que virão depois de você. É para romper barreiras que outros não puderam. Há portas que só se abrem a quem continua mesmo sem ver. Há respostas que só se manifestam diante de quem se recusa a recuar. Algumas bênçãos não são apressadas. Elas são reveladas, no tempo certo, ao coração certo. Sua constância não está sendo ignorada. Sua fidelidade não está perdida no fluxo dos dias. O que você está fazendo agora está lançando alicerces para algo maior do que sua visão atual pode captar. Continue, siga firme no que ele falou, mesmo quando for desafiador, mesmo quando parecer que não faz diferença. Porque obediência gera frutos, mesmo quando a colheita é invisível por um tempo. Deus confia mais àqueles que obedecem sem exigências. Ele revela mais para os que permanecem quando tudo grita para parar. A obediência é uma chave e a perseverança é a mão que se recusa a soltá-la. Meus amigos, não parem agora. Sua fidelidade está prestes a florescer. E sua permanência ecoará mais alto do que qualquer silêncio. O céu não esquece, Deus recompensará do jeito dele, no tempo dele. E quando isso acontecer, você vai entender por que o tempo não era atraso, era alinhamento. Fique, seja fiel, não recue. O mover de Deus está mais perto do que você imagina. E sua resistência tem sido o caminho para atravessar até a promessa. Agora, a todos que estão comigo neste momento, vamos juntos buscar o Senhor em oração. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Senhor de tudo o que é firme, eterno e verdadeiro. Tu és soberano em cada detalhe e fiel em cada palavra que já saiu da tua boca.
Quando falas, as coisas acontecem. Quando te moves, não há resistência que permaneça. Por isso, nós te exaltamos hoje. Mesmo sem entender todos os teus caminhos, ainda assim confiamos, porque sabemos que tu és perfeito. Obrigado, Pai, por cada vez que me amparaste no momento em que eu quis desistir. Obrigado pelas portas que ainda não se abriram, porque agora entendo que algumas esperas foram proteção. Obrigado pelos momentos de silêncio, porque ali a minha fé se aprofundou. Perdoa-me por cada vez que duvidei, pelas vezes em que deixei o medo abafar tua voz. Assim como recebo o teu perdão, também libero perdão àqueles que me feriram. Eu não carrego mais peso antigo. Em nome de Jesus, declaro que não retrocederei. Rejeito a voz da desistência. Recuso a mentira da decepção. Que a tua verdade reine sobre minha mente, meu coração e meu espírito. Senhor, sustenta-me no lugar onde me colocaste. Renova em mim a firmeza de permanecer. Fortalece minha alma contra o desgaste espiritual. Repreendo, em nome de Jesus, toda forma de esgotamento, confusão, frustração e atraso mal direcionado. Que tua paz seja meu escudo, que tua sabedoria seja minha direção. Hoje eu oro por novos ânimos, que a paciência brote outra vez, que a coragem se solidifique em mim, que minha obediência floresça, mesmo nos dias silenciosos. Cura, Senhor, as partes de mim que foram quebradas por promessas adiadas. Toca o que se escondeu por vergonha ou medo, e restaura aquilo que deixei de sonhar. Em nome de Jesus, declaro proteção sobre mim e sobre todos os que amo. Que o teu favor nos envolva, que a tua provisão se multiplique, que a tua direção seja clara e que teu mover continue nos guiando. Amém. Senhor, ao unir minha voz com cada pessoa que me escuta neste momento, sou grato por cada coração sensível que se volta a ti com sinceridade. Entramos em concordância agora, fortalecendo uns aos outros em oração. Clamamos por renovação de mente, restauração de forças e reavivamento da fé. Em nome de Jesus, declaramos cura, declaramos vitória e recebemos o cumprimento das tuas promessas. Teu é o reino, o domínio e a majestade para sempre. Obrigado, Pai, por ouvir esta oração. Obrigado porque sabemos que tu respondes, mesmo antes que vejamos. Oramos isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou você, escreva amém nos comentários abaixo. Declaro que toda bênção liberada nesta oração repousa agora sobre sua vida, em nome de Jesus. Você pode fazer parte desta missão de espalhar a palavra. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de esperança, direção e consolo. Clique em curtir para nos ajudar a alcançar mais corações. E se ainda não faz parte, inscreva-se em nosso canal. Um espaço de inspiração diária centrado em Jesus. Que cada conteúdo fortaleça sua alma e eleve seu espírito. Aos que já nos apoiam, gratidão. Vocês têm sido instrumentos de bênção, e bênçãos sempre retornam para aqueles que abençoam. Agora, para você que está ouvindo e sente o desejo de entregar sua vida a Cristo, saiba, é tempo de recomeço. Deus te ama profundamente. Seu passado não o impede de receber o presente da salvação. Jesus veio para resgatar o que estava perdido, e isso inclui você. Ele não quer que ninguém fique à margem. Seu plano é vida e reconciliação. Se esse é o seu desejo, faça essa oração com o coração aberto. Senhor Jesus, reconheço que pequei. Peço que me perdoes. Creio que morreste na cruz por mim e ressuscitaste ao terceiro dia. Hoje, decido deixar para trás tudo o que me afastava de ti. Abro meu coração e minha vida. Entra, transforma, guia. Quero seguir-te como meu Salvador. E, Senhor, ouve minha oração. Obrigado por me aceitar. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, celebre. Você iniciou uma nova caminhada.
Procure uma igreja próxima a você e converse com um pastor. O batismo será um testemunho público desse passo de fé. E lembre-se, você não precisa caminhar sozinho. Conecte-se com outros que também buscam crescer espiritualmente. Há uma nova vida à sua frente. Caso queira, deixe seu pedido de oração nos comentários. Apresentaremos cada nome diante do Senhor, confiando que Ele ouve e age conforme sua vontade perfeita. Convidamos outros irmãos ao redor do mundo, inclusive aqui nesta plataforma, a unirem-se conosco em oração. E se por acaso você ainda não viu resposta imediata, creia, você foi coberto em oração. O céu se move mesmo quando os olhos não veem. Cremos no poder da intercessão. A oração sustenta, conforta, cura e guia. E quando oramos segundo a vontade de Deus, Ele ouve, a Ele seja toda a glória. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês, hoje e sempre.